tem problemas com armazenamento, então grande quantidade de dados para armazenar, principalmente quando as resoluções das câmeras aumentam bastante, né? E também quando com relação à banda, nem sempre a gente tem banda para todo mundo, né? Para trazer todas as câmeras em resoluções mais altas. Então, o propósito de hoje é falar como que é possível a gente trabalhar a redução de banda, e aí vou mostrar para vocês algumas formas que a gente consegue aplicar, reduzir a banda aí em cerca de até 80% nos projetos de CFTV. Então, primeiro, uma agenda. Tem pessoas ainda que não conhecem a Vivotec, outros já têm bastante experiência com Vivotec, então vou mostrar algumas formas para o momento da elaboração do projeto e no momento da ativação do projeto a gente conseguir aí otimizar a banda e otimizar armazenamento. Então, primeiro, vou fazer uma explicação muito rápida de quem é a empresa Vivotec. Depois nós vamos falar um pouquinho de compressão de imagem, controle de banda, um comparativo entre os diferentes codecs, quando usar cada um, como que a gente reduz banda ainda mais, seria algumas bastante fáceis de banda, e vou fazer uma demonstração aqui para vocês também. Tem câmera ligada aqui com uma movimentação e eu vou mostrar como que a gente consegue fazer essa redução de banda aí. Então, o nome é a empresa Vivotec, né? O nome Vivotec vem entre a convergência de vídeo, voz e tecnologia, tá? A empresa com sede e desenvolvimento, fábrica todo a partir de Taiwan, com filiais aí em São José, na Califórnia. Hoje somos aproximadamente 650 funcionários na sede, mais 30 nos Estados Unidos e alguns espalhados aí pelo mundo, né? Hoje a nossa presença aí é bastante grande também pelo mundo. A Vivotec é uma empresa que só trabalha soluções de vídeo monitoramento IP. Tá? Então, é uma empresa que o seu foco de desenvolvimento é em vídeo monitoramento através de IP. E também que tem uma grande integração e aplicação com outros subsistemas. Então, a ideia dos produtos da Vivotec é que eles se possam se integrar ao máximo com as diversas aplicações. Não só com o software de vídeo monitoramento, não só numa aplicação web, por exemplo, mas aplicação com controle de acesso, com controles de contato seco, através de sistemas de automação predial, através de sistemas de alarme e detecção de incêndio. Então, a gente tem aí uma carteira, uma quantidade de integrações bastante grandes que a gente consegue atuar nos mais diversos segmentos aí. Hoje são aproximadamente 150 distribuidores autorizados, com uma cobertura aí em mais de 80 países. Né? Anos no mercado de vigilância IP, hoje o 19º no ranking de segurança mundial. Isso é uma posição bastante importante, uma vez que esse ranking ele tem em consideração todo tipo de segurança, então controle de acesso, detecção e alarme de incêndio, então consegue ter aí está dentro da gama mundial aí do ranking de segurança, que é o top 50, e somos o 19º fabricando soluções de CFTV IP. São mais de 100 parceiros de software e o nosso suporte técnico ele sempre é dado em 24 horas. Né? Então, por ter pessoas estrategicamente posicionadas aí
mais diversos países, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no México, no Chile, na Argentina, em Taiwan, na Europa, a gente consegue, através desse corpo de suporte técnico aí, dar as respostas em menos de 24 horas. Esse é sempre nosso foco em termos de suporte técnico, tá? E através dos nossos distribuidores também, que nos auxiliam em tudo que sabe, tanto quanto a parte de projetos, especificação de produtos, mas também ajudam muito na parte do pós-venda, de configuração e assim por diante. Os produtos hoje são mais de 70 modelos de produtos diferentes para os mais diversos tipos de aplicação, né? Então, são câmeras de speed domes, câmeras do tipo domes, do tipo fisheye, bullets, box, dome, boxes internas, câmeras especialmente desenvolvidas para alguns segmentos. Para vocês terem ideia, a gente tem umas câmeras que fazem inclusive contagem de pessoas, então a gente tem bastante projetos aí otimizados. O foco aqui, vamos ver que eu vou mostrar a configuração da câmera para vocês. A gente não vai falar do modelo A, do modelo B, porque a gente já está trocando figuras muito repetidas, né? Então vamos falar a respeito do problema em si que a gente se propôs hoje. A ideia principal desses webinars vão ser falar a respeito de soluções aí que são aplicadas no dia a dia. Serviço de vídeo, então, tem também os famosos encoders, tem inclusive esse primeiro encoder aqui, um menorzinho, ele vai encaixado direto nas câmeras analógicas também, para poder trazer isso para dentro do mundo. Possibilidades de montagem para 24 canais. Então, tudo que for analógico a gente converte para IP e traz para dentro da nossa plataforma. A plataforma de gravação também, que são os VRs. Os NVRs podem ser de dois tipos, né? Do tipo standalone, ou pode ser também baseado em software, com possibilidades aí de 8, 16, 32 e 64 canais. Algo muito importante também é que o nosso software de gravação, que é o VAST, ele é um software gratuito até 32 câmeras, tá? Então a gente oferece esse software sem gasto nenhum. Para a projeção onde vocês vão ter aí até 32 câmeras, não terão custos para software de gravação. E depois da história, você não vai, Fábio, coloquei 33 câmeras, vou pagar agora pelas 33? Não, vai uma licença adicional só porque você já tem a base do nosso software. Então, a ideia é que vocês possam usar esse software também aí para projetos de pequena e média densidade, né? Um projeto com 32 câmeras já é um projeto que envolve uma densidade bastante interessante de livros aí também. Outra linha de produtos que está dentro do nossa gama aí é o que dá suporte à conectividade. Então, toda a nossa linha de suítes, esses suítes podem ser suítes gerenciáveis ou não gerenciáveis, né? E é do tipo industriais. A gente também tem uma gama de suítes e extensores PoE para até 300 metros, tá? Então a gente consegue também aí ter isso para determinados projetos, onde a gente consegue estender o range que inicialmente seria de 100 metros de um cabo de rede, a gente consegue levar isso até 300 metros, né? Ainda de suítes, a gente não quis, a Vivotec não quis somente um fabricante de suítes ou agregar isso ao portfólio. Então, nós inserimos algumas funcionalidades dentro dos nossos suítes gerenciáveis que dão a capacidade de toda uma ideia, de toda uma estrutura de manutenção. Então, aí fazer a alimentação da câmera, interligá-los com os NVRs, com as estações de monitoramento, com o software de gravação, e ele é capaz de gerenciar as câmeras. O que significa gerenciar as câmeras?
Eu sei quando uma câmera está ativa, eu poder salvar um arquivo de configuração dentro desse switch de uma determinada câmera ou de todas as câmeras que estiverem conectadas. Ele também dá ali a possibilidade de fazer medição de impedância do cabo para analisar se o cabo está ok. Ele é capaz de enviar um comando de reset ou até restauração de faixa da câmera. Ele mostra um snapshot da câmera que está lá. Então, não é só um switch, ele também é uma plataforma de gerenciamento de arquivos, né? É claro que a gente tem todas as funcionalidades de switch, fazer VLAN, fazer link aggregation, span tree, a gente tem tudo o que um switch tem também, além da parte de alimentação PoE. Mas ele também é uma plataforma de gerenciamento. Vamos lá, uma pergunta interessante, mas ele é um switch de verdade, certo? Não é um mid-span. Não, ele não é um simplesmente alimentador, o Leonardo, que só alimenta a câmera. Ele é um switch de verdade, pode ser usado com qualquer outra aplicação, telefone de voz sobre ele, access points, tudo isso. Mas além de ser um switch, ele também é uma plataforma de gerenciamento das câmeras. Então, imagina que você ia fazer antes através de uma plataforma SNMP, por exemplo, saber se uma câmera está conectada, se não está conectada. E também ele gerencia o ativo, vamos dizer, através de SNMP, claro. Switch internamente, isso nós vamos falar em um outro webinar, mas só te responder de forma mais clara. Esse switch ele monta a topologia da rede. Então, se, por exemplo, você tem 2, 3 switches cascateados a ele verifica qual que é a posição, por qual switch que essa câmera está, e te dá todo o encaminhamento de câmera, mostrando qual que é o IP da câmera, te dando isso até um snapshot mostrando ali um fragmento de imagem para você saber onde que ela está. Quase nisso, você consegue também importar para dentro do switch a planta do local e posicionar ele também dentro do switch. Ele é um switch sim, um switch de verdade sim, mas também é uma plataforma de gerenciamento que ajuda principalmente na hora da manutenção. Ele é capaz de dar IP para as câmeras, ele é capaz de salvar os arquivos de configuração da câmera, ele é capaz de enviar comandos de reset, comando de restauração de faixa. Então, além de um switch, ele também é uma plataforma de gerenciamento. E pagando o preço de um switch, tá? Então, o que a Vivotech quis com isso? Agregar algo mais, não ser somente um switch. Então, a gente conseguiu aí aliar isso que no dia é bastante, eu vejo que é bastante interessante em termos de manutenção. Tem também os famosos mid-spans, né? Que são injetores PoE, tudo que vai agregado às próprias fontes de alimentação. A gente tem switches não gerenciáveis também, mas aí a do switch, que é o switch Vivocam, ele é um pouco além de só ser um switch. Tá? Sistema de gerenciamento central, que é a nossa plataforma VAST, tá? Ele é de gravação e gerenciamento das câmeras, consegue fazer os alarmes, tudo que qualquer software de vídeo monitoramento faz. Lembrando, então, mais uma vez, que a gente, para as 32 primeiras licenças, a gente não cobra, não tem custo nenhum. Tá? Basta comprar as câmeras da Vivotech, fazer o download do software no nosso site e, posteriormente a isso, solicitar ao distribuidor que você comprou as nossas câmeras. Aqui a gente está falando através hoje do pessoal da AlphaDigi. Então, no caso, solicitar ao pessoal da AlphaDigi a liberação das licenças e a gente libera essas 32 licenças para vocês aí também. Então, imagine que num projeto aí que
certa quantidade de câmeras, você não tem custo nenhum das 2 primeiras licenças. Faz tudo que o software faz. Gerencia a quantidade de monitores que vocês precisarem, criam mosaicos, fazem a parte de alarmes, trazem tudo, recuperação de imagem, gravação, busca de imagem por período, por evento, você gera uma detecção de movimento, ultrapassagem de linha. Então, é um software bastante completo, bastante usual e com uma interface bastante amigável, né? A gente para nossas integrações com os softwares disponíveis no mercado, né? Então, para a gente estar mais familiarizado aqui no Brasil, a gente tem a Digiforte, a gente tem a ISS, também a Genetec. Então, a gente tem uma plataforma. Pessoal, eu vou pedir para quem está para quem está perto aí, dá um mute, por favor. E depois a gente volta. Eu só quero informação ali do celular, é só esse aí. Se tem aí, tá errado, já mudou o telefone, aí atualize aí. Pessoal, desculpa. Alexandre@awdonline.com.br. Nós esperamos seu e-mail aí, todo mundo agora vai passar spam para você. Pronto, acho que eu mute agora, pessoal. Deixa eu ver se tem mais. Vamos lá. Bom, então, voltando aqui. Só um minuto. Pronto, voltando. Bom, então, se tiver alguma câmera que porventura vocês estejam usando algum software que não esteja integrado, pode consultar que a gente trata diretamente com o desenvolvedor de software aí, essa parte de integração, tá? No final aqui eu vou deixar meus contatos e aí vocês podem falar diretamente comigo aí também. Tá? Já que estamos no Rio de Janeiro, com a Alphadig, sim, pode procurar, Sérgio, pode procurar a Alphadig, tá? Então, qualquer coisa só ou comigo aqui, mas o distribuidor aí é a Alphadig, tá? Vamos lá. Nossa parte de suporte, como é que funciona? A Vivotec é o fabricante de todos os acessórios, desde do próprio processador da câmera, através de uma empresa subsidiária que é a Vatix, e software, é tudo feito por isso. A Vivotec por essa empresa, a Vivotec fabrica as câmeras, todos os acessórios, e a nossa cadeia de vendas ela é feita sempre através dos nossos distribuidores, tá? Então hoje a gente está com o pessoal da Alphadig. Não se vontade para consultá-los, eles têm bastante experiência com os nossos produtos, são certificados em todas as nossas soluções, sempre estão lá à disposição. Tem bastante produto no portfólio de forma a agregar nas soluções, então toda a parte que vocês precisarem de ativos de rede, servidores, também nossa plataforma de switches, rádio, a Alphadig pode ser para vocês também como forma de completar e fazer um projeto fim a fim. Então, a nossa cadeia de distribuição funciona assim. A gente atua sempre através dos nossos distribuidores. Eu faço parte da equipe de projetos que dá para poder ajudá-los no que for. Então, se tiver algum projeto que vocês tenham dúvida, algum projeto que vocês estão elaborando e gostariam de usar os produtos da Vivotec, sintam-se à vontade também para me consultar. Tá? Só ver se está dando certinho. Vamos lá. Possui uma plataforma de certificação, tá? Essa certificação ela tem agendas pré-definidas, a gente já tem até algumas datas aí para
o próximo ano. Aqueles que tiverem interesse podem me consultar, eu passo ainda em breve no nosso mailing aí, como vocês receberem um mailing desse seminário hoje, vocês vão receber também essa grade. O que a gente oferece nesse treinamento? Então, a gente foca também em produtos, claro, como usar os nossos produtos e tudo, mas a gente foca bastante em como funciona a tecnologia de CFTV IP. Toda a parte de configuração, controle de banda, sistemas de gravação, resolução de problemas. A gente tem um foco muito grande na parte de ótica também. A gente entende que a parte ótica, a parte de captura da imagem também é um dos fatores que geram bastante sucessos e insucessos no projeto. Então, esse VOTEC, que é o Vivotec Expert Certificate, ele tem um foco puramente técnico, configurando produtos, configurando câmera, configurando software de gravação, configurando íris, configurando a melhor luminosidade para o local. Então, ele é um dos treinamentos muito completos realmente, que tem esse foco em te dar o subsídio para trabalhar com CFTV IP. Então, aqueles que tiverem interesse, me consultem também. A gente já passa a grade de treinamentos para o próximo ano. De tudo, ele te dá uma vantagem competitiva perante os concorrentes. Então, vai te dar uma certificação que consegue apresentar em concorrências públicas, consegue apresentar em concorrências privadas, mostram que vocês realmente estão preparados para trabalhar com a produto. Tá? Então, a nossa certificação é algo bastante importante, fiquem atentos aí. Vamos lá, pessoal, o assunto de hoje. Então, como que a gente economiza a banda de armazenamento, banda e armazenamento em nossos projetos de CFTV IP? A primeira coisa que eu preciso falar é a respeito de sistemas de compressão de imagem, tá? Então, que é o desafio que a gente tem? Vídeos analógicos, então, possuem uma quantidade muito grande de informação. E a digitalização desse vídeo, ele gera uma quantidade muito grande de largura de banda. E aí, o que foi desenvolvido em termos de CFTV IP para poder reduzir já essa banda? Falando dos codificadores, então, os famosos codecs, que fazem a compressão desse vídeo. MJPEG, MPEG-4, H264 ou ainda H265. Tá? Então, através desses codificadores, a gente consegue reduzir aquela banda que seria muito grande em pacotes menores. E aí nós vamos falar como utilizar o codec para poder fazer isso. Como funcionam os codecs? Primeiro, o MJPEG. O MJPEG ele faz a compressão apenas no intraquadro, né? Então, basicamente, o que ele faz? Tira fotos, comprime isso dentro da própria foto e transmite essa foto uniformemente para frente. Então, cada foto é um instante diferente e cada tipo de instante é uma imagem posterior. Então, ele acaba não levando em consideração a imagem anterior. Não sabe o que se passou. Para ele, toda foto é uma nova imagem, né? Então, é assim que funciona o MJPEG. Como é que funcionam os outros codificadores? O MPEG-4, o H264 e o H265. A versão dentro do próprio quadro, ele leva em consideração também o quadro anterior. O que ele faz, na verdade? Gera um primeiro quadro de referência com a imagem inicial e, posteriormente, o que ele transmite é somente a diferença entre esses quadros. Por isso, os codecs de versão MPEG-4, H264 ou H265
consegue já economizar mais banda. Por quê? Eles tiram a primeira foto que vai ser a referência e as fotos seguintes, ele só transmite o que é a diferença desses quadros, mantendo o quadro principal. Isso já faz com que a gente tenha uma compressão melhor. Temos uma pergunta aqui do Alexandre. Existe algum tipo de atualização de firmware para câmeras mais antigas, tipo 153 para H264 H265? Não, Alexandre, porque o que acontece? Esse codificador, ele é uma parte do hardware. Então, tem que vir preparado para conseguir também fazer essas outras codificações, tá? Para as mais antigas, a gente então não vai conseguir ter H264 ou H265, porque isso é uma limitação do hardware. O hardware veio preparado para isso. Mas essa é uma pergunta, muito obrigado. Não me alongar muito nessas histórias. O importante é saber que a gente, como é que funcionam os codecs. O controle de banda. O controle de banda é feito de duas formas, né? Através de um bitrate variável ou através do bitrate constante. Então, variável, a gente tem um fator de quantização fixo. A qualidade daquela imagem ela é fixa, sempre na maior resolução que a gente determinou, mas o bitrate é variável, tá? Quando o bitrate, a taxa de dados, ela é um constante, então ela tem uma taxa sempre fixa, a gente vai ocupar sempre a mesma quantidade de banda, porém, se houver variação na largura de banda, a qualidade da imagem e o fator de quantização vão acabar variando. Então, para manter uma taxa de dados, vario a imagem. Então, o que é importante a gente saber? Que no rede variável sempre tem a qualidade da imagem fixa. Isso não importa qual será o prejuízo de banda para mim. Tá? Vamos lá, um pouco. Se eu afirmei então que a qualidade da imagem é sempre a mesma e o fator de quantização é sempre a mesma, o bitrate é variável. Então, numa cena estática, eu vou ter sempre a mesma largura de banda. Quando houver variação na cena, for para muitos carros, se tiver muita movimentação, uma aglomeração de pessoas muito grande, eu vou acabar tendo picos de consumo de banda, e esses picos de consumo de banda vão ser, claro, absorvidos pela rede ou não, se eu tiver ou não essa largura. Então, qual que é o desafio? Eu uso uma taxa de dados variável, um bitrate variável. Eu saber qual que é a largura de banda que eu vou precisar? Não consigo saber. Por que eu não consigo saber? Porque não sei como a cena vai se comportar, qual que vai ser, como a cena em si vai se movimentar, qual vai ser a quantidade de cores que vão estar lá, eu não consigo ver. Com base, eu consigo calcular o meu armazenamento, né? Porque eu não sei quanto de banda vai ser consumido, eu não vou saber quanto eu vou armazenar. Isso é um dos grandes problemas. Acho que às vezes vocês já passaram por esse tipo de problema. O cliente fala, poxa, mas você me falou que iria gravar 30 dias, não está gravando 15. Por quê? Nesse momento a largura de banda está provavelmente configurada em uma taxa de bits variável, o que acaba me variando também a largura de armazenamento. Esse codec SVC qual é? É um codec proprietário, mas que a gente nem tem utilizado mais, tá? O SVC que aparece aqui na tela de vocês. MPEG-4, H264, SVC e JPEG, tá? E quando o bitrate é constante, então o bitrate é sempre o mesmo, o que muda é o fator de quantização e a qualidade da imagem. E o que isso significa?
significa? Isso significa que eu sei sempre qual que é a largura de banda que eu vou consumir e quanto eu vou consumir de armazenamento. Tá? Então, sempre que é possível utilizar uma taxa de dados constante, um bit constante, vai ser sempre mais importante para você garantir, primeiro, o tempo de armazenamento e que a banda não vai ser estorvada. Quando você tem um consumo de banda maior do que você tem disponível na rede, todos têm a consequência disso. É falta de taxa de quadros, é diminuir a resolução, é ter as famosas robotizações. Então, tudo isso acaba sendo uma consequência de não ter um controle em cima da banda. Tá? Então, qual seria o ideal para que eu economize banda? Fixar uma largura de banda. E a largura de banda vai ser a responsável por saber qual que é o meu armazenamento, para manter o tempo de armazenamento que eu garanti para o cliente e que eu também não tenha perda de dados, como, por exemplo, uma robotização, como, por exemplo, até uma degradação de imagem muito pesada, vamos dizer assim. Quando eu determino que a largura de banda ela é constante, que o bitrate é constante, eu consigo definir também priorizações. Então, quais são essas priorizações? Se eu quero manter a fluidez da imagem, então que eu priorize a quantidade de quadros por segundo, ou eu priorize a qualidade da imagem. Isso é setado dentro do produto. Exemplo, a qualidade da imagem, o Sérgio está falando que então, sempre a qualidade de imagem tem uma diferença significante. Sim, mas eu preciso ter controle a respeito disso, né, Sérgio? Quando eu determino que a minha taxa de dados vai ser constante, eu preciso fazer o pré-dimensionamento, é claro, né? Mas eu preciso também fazer com que o que eu querer priorizar. Se eu querer priorizar a qualidade da imagem, ou eu vou querer atualizar a taxa de fluidez da imagem. Então, eu preciso ter em consideração isso. Onde a gente vai ter que assim, 100% dos casos, mas na grande maioria dos casos, fazer uma taxa de dados constante. Quando vão esses dados pela internet, por exemplo. Porque eu não tenho uma largura de banda que eu possa aumentar conforme a minha cena vai ser aumentada. A minha largura de banda é aquela que eu contratei da operadora. Então, tem que ter um jogo, fazer um cálculo dessa banda que eu vou utilizar para que eu tenha uma das duas coisas. Ou a priorização da priorização da taxa de frames por segundo, taxa de atualização de quadros por segundo. Tá? Um pequenos codecs. Então, o que esse quadro está falando, né? Então, o tamanho comprimido de 20%, o que ele está falando? Com relação à imagem inicial gerada pela câmera. Então, quando eu comprimo essa imagem em MJPEG, eu tenho dela comprimido corresponde a 20% do tamanho dela original. Assim eu vou descendo em JPEG 2, em H264 1%, em H265 0,5% do tamanho dela sendo original, no momento que ela foi gerada. E reflete em largura de banda também. Qual que é a banda utilizada? Na mesma proporção. Então, eu tenho 20 MB de consumo, isso considerando uma câmera média, claro, né? Depende muito da resolução da câmera. Chega até a H265 por volta de 512 kbps. Agora, observem bem a taxa de carga da CPU. Qual que é o nosso grande desafio em comprimir muito a imagem?
quanto mais eu comprimir a imagem, mais eu vou exigir da minha CPU, seja ela do meu NVR, seja ela do meu servidor, que dentro da descompressão que ela for exibir essa imagem para mim, que ela tenha que usar mais capacidade de processamento. Olha, se em JPEG eu comprimo menos a imagem, a minha carga de CPU, é claro que é menor para poder descomprimir a imagem e exibir ela na tela. Se em S65 eu consigo comprimir mais essa imagem, na hora de descomprimir essa imagem, eu tenho mais carga de CPU. Então, onde que eu aplico cada uma dessas? Então, por exemplo, a para MJPEG é muito utilizado quando se vai fazer análise de vídeo. Por quê? Porque quando eu vou fazer análise de vídeo, seja ele principalmente quando essa análise de vídeo é feita né? Eu já tenho um processamento que eu vou ter que usar por conta do analítico, tá? Então, como eu ajudo o meu computador nisso? Eu falo para ele, olha, para analisar os vídeos, use MJPEG, porque daí você não vai ter uma carga muito grande de CPU, utilize isso como recurso para poder fazer a análise de vídeo. Para visualizações em snapshot. Na hora de snapshot lá ou mesmo dentro do próprio software, eu tiro a foto, eu normalmente uso o MJPEG, porque eu tenho a certeza que aquela foto que eu tirei é a foto inteira da imagem que está acontecendo, o que está acontecendo naquele momento. Ele é tão usado para visualização ao vivo. Então, consigo perceber que diferentes codecs podem ser usados de diferentes formas. Por isso, muitas vezes não, todas as vezes vocês vão encontrar dentro de uma câmera da Vivotec a opção de configurar diversos estilos de vídeos diferentes com diversos tipos de compressão diferentes. Na Vivotec é sempre menos. Tá? Então, a menor quantidade de streamings de vídeo que vocês vão encontrar numa câmera da Vivotec são 3. Tá? Tem uma pergunta aqui do Leonardo. Eu tenho dúvida sobre o Digiforte e outro software para analisar. A menor qualidade, por exemplo, em LPR, como é que seria essa configuração? Então, conhecendo a Digiforte, principalmente para sistemas de LPR, ela tem as licenças de processamento dentro do sistema dela. Então, quando você vai comprar um software de leitura de placas da Digiforte, que você compra lá a licença de leitura de placas da Digiforte, ela é por núcleo de processamento, não por quantidade de câmeras. Então, quantas câmeras você conseguir colocar fazendo a leitura de placas desse único processador, você vai utilizar mais. Então, na onde que a gente ajuda com isso? Você vai enviar lá dentro para o Digiforte, vai falar assim, olha, Digiforte, para fazer aqui a análise de vídeo, na visualização ao vivo do EPR, use o Stream 1, que eu vou da câmera e configuro ele para MJPEG, por exemplo, ou MPEG-4. E para gravação, lá dentro do Digiforte, isso é bem separado, use o H264 ou H265. Tá? Então, você consegue pegar diferentes streamings da câmera e o Digiforte vai saber, ou não só o Digiforte, mas outros softwares como a Axon, como a Genetec, também fazem o mesmo, para diferentes aplicações. Tá? Depois, então, continuando aqui, H264 e H265 que podem ser utilizados para visualização ao vivo e para gravação. Lembrando que, por conta dele ser um codec que comprime mais a imagem, ele também
consequentemente, tem uma carga superior a respeito de processamento dentro da CPU, tá? Então, é uma configuração bacana de se fazer. Gravar, por exemplo, em H264 e H265 e visualização ao vivo em MJPEG ou MPEG-4. Isso seria, para fins de processamento de máquina, vocês conseguem economizar um recurso. E o que a gente está falando a respeito disso, na verdade? Que vocês, de repente, para algumas aplicações não precisam ter uma câmera mas um sensor tão poderoso quanto vocês têm, por exemplo, a fazer visualização ao vivo em H264 e gravação em H264 também. Tem que levar em consideração essas cargas no funcionamento. É importante que leve em consideração essas a respeito de parte. Eles pedem menos qualidade. Isso é subjetivo, né? Porque por que ele pede menos qualidade? Quando você também tem uma resolução muito grande, você tem processamento da máquina sendo utilizada. Afinal de contas, a imagem é maior, você leva mais tempo para descomprimer a imagem, né? O que a DISCORT pede? Que você faça um foco bem diretivo da câmera com a lente na cara do veículo, e que isso você utilize podendo assim utilizar uma qualidade de imagem menor. Por que isso? Para exatamente não ocupar processos, não ocupar a taxa de carga da própria CPU. Tá? Então, ainda mais. Então, como é que a gente aqui na Vivotec consegue ajudar no processo de descompressão? A Vivotec possui um aprimoramento do Codex que é chamado Smart Stream 2. O que faz? Ele define regiões de interesse na onde eu consigo ter aí um nível de uma imagem numa determinada área maior e áreas que eu não tenho interesse menor. Com isso, eu consigo melhorar o rendimento da largura de banda. Afinal de contas, eu privilegiei somente aquela determinada região, aquela região de interesse. A gente estava falando de leitura de placas, por exemplo, o local na onde é feita a leitura da placa, por exemplo, né? Ou ainda eu tenho cenário, a gente vê muita câmera que pega uma parte do céu, por exemplo, né? Imagina que o céu que aparece numa determinada imagem por conta de posicionamento de câmera não me interessa. Então eu consigo diminuir a qualidade naquela região que não me interessa, privilegiando somente a região que mais me interessa. Outra coisa que a gente pode fazer, então eu posso determinar uma área com melhor qualidade de imagem, ou posso fazer com que essa área seja com base na movimentação dos objetos. Então o que acontece? Ao houver uma detecção de movimento na tela, ao objeto passar pela tela, naquele instante eu uso uma qualidade, uma resolução de imagem maior. E no momento que eu não tenho nada passando pela imagem, eu abaixo a resolução dela de forma a economizar em armazenamento, de forma a poder ter uma... E na hora que eu subo isso, é só na hora que existe uma detecção de movimento na tela, e essa detecção de movimento, essa resolução vai acompanhar aquele objeto durante toda a tela. Ou seja, eu não vou perder nenhuma evidência de imagem por estar com uma resolução baixa. A gente aqui na Vivotec consegue implementar, então, esse aprimoramento do DEX, que é o Smart Stream 2. Tá? E agora, um fator que combinado, né? Então, quando a gente fala do Smart Stream 2, que eu consigo, então, ter uma redução de banda e de armazenamento na tela, por
quê? Eu privilegio só as minhas áreas de interesse, seja ela de detecção ou uma pré-determinada. Quando eu combino isso com o codec H265, eu consigo ter essa redução de largura de banda e armazenamento com relação de até 80%. Então, com os dois fatores combinados. Por só, pessoal, o H265 comparado com o H264, ele já te dá uma redução de 50%. Vamos lembrar do nosso quadro aqui atrás? Então, tinha um tamanho comprimido de 1% da imagem original com H264. O H265 é de 0,5% da imagem original. Então, eu sigo em cima comparado com o H264, eu consigo economizar em 50% de banda só nisso, tá? Pode ver, na largura de banda também mesma coisa. Eu tinha 1 mega sendo consumido com H264, com 265 eu já tenho só 512K, tá? E quando eu disso, um auxílio do Smart Stream 2, eu consigo, inclusive, economizar mais banda, chegando a uma redução de 80% de banda e, principalmente, de armazenamento. Então, vou uma conta fácil aqui. Se eu estou falando que em H264, eu poderia consumir, por exemplo, de AD para armazenar uma determinada quantidade de câmeras durante um período de 1 mês, por exemplo, se falando que um H265 economiza 50% logo de cara, na hora que eu passo a utilizar o H265, meu HD vai ser só de 512 GB. Então, Smart Stream 2, o que vai acontecer? Eu vou conseguir ter um HD não mais de 1 TB, mas de 256 MB. Tá? Então, essa redução, se a gente coloca em projetos de larga escala, eu, por exemplo, poderia estar falando em não mais usar um storage de rede ou um NAS, que seria um storage voltar para a rede, mas usar um servidor por exemplo, normalmente tem 4 BIOS de HD. Então, a minha redução, ela não é só na quantidade de HDs que eu vou deixar de comprar, mas no hardware que eu vou utilizar. Então, eu precisava ter um storage com 8 BIOS de HD, vamos colocar assim. Na hora que eu uso o H264, eu já não preciso ter mais 8 BIOS de HD, eu preciso só ter 4 BIOS. Se eu usar o Smart Stream, eu preciso só ter 2 BIOS. 2 BIOS não é mais um storage, é um computador propriamente, um servidor propriamente dito. Então, eu consigo com isso ter essa redução, inclusive. Então, aqui tem um comparativo já bastante simples. Primeiro, de H264 para H265. Tinha uma imagem lá sendo gerada a 30 frames de 5 MB. Usando o H265, eu já passei lá para 2.6 MB. E cá ainda eu consigo ter essa redução de 80% de banda. Onde que a gente pode fazer essa gravação? Né? Os que já estão integrados hoje com o H265 são o Netec e a Digiforte, hoje dentro da nossa plataforma. O próprio software, que é o VAST, então a gente consegue também dentro do VAST ter a gravação em H265. E nos nossos NVRs, que são as séries 9, né? O ND9441, o ND95, e o 9581 e o 9681. Com isso eu já consigo já fazer uso. O Forte já lançou a versão 7.2 já com o H265 implementado, e inclusive a Vivotec é o primeiro fábrica de câmeras já integrado com o Digiforte em H265.
Nenhum outro fabricante ainda é integrado com o Ford. Só vou colocar uma câmera para vocês verem como é que é essa redução. Vamos lá, pessoal. Vou sair dessa tela aqui. Eu tenho instalada aqui no né? Então agora essa câmera ela está instalada. Você pode ver que está vendo já. Essa câmera, o modelo IP9181. O que significa isso? Esse primeiro 9 aqui está indicando que ela é uma câmera que já tem suporte a H265. Esse 8 aqui do final, ela indica que essa câmera tem é de 5 megapixels. Tá? Então, no momento, o uso de banda aqui em torno de 18, se houver mais movimentação na tela, chega a uns 20 MB de consumo. Porque essa câmera aqui ela está configurada com o H264. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Então, 5 configuração na resolução máxima, 30 frames, estou deixando ela consumir a quantidade de banda que ela bem interessa. Então, no momento, que a gente estava vendo aqui no ao vivo, o consumo de banda chega, na hora que tem mais movimentação perto do horário do almoço, chega a bater uns 20 MB aí. Tá? Então, eu vou fazer de alteração aqui agora para vocês verem. Eu vou passar primeiro para o H265, tá? A gente já vê essa redução de cara dos 50%, e eu vou aplicar o Smart Stream 2. Então, vamos lá. Configuração. E vídeo. 4. Vou passar aqui para 265. Enquanto tirar o Smart Codec, tá? Salvei. Então, tá aqui novamente. Deu mesmo, né? Aqui eu vou batendo por volta dos 10 MB, então esse é o número que a gente vai usar, tá? Estava batendo por volta dos 20 MB, né? Então era 20% da conexão de 100 MB da minha placa de rede. Então, com isso, eu já consigo a redução. Quando eu clico em cima do 265, mais Smart Stream, Smart Deck, eu vou configurá-lo de duas formas. A primeira forma é uma forma que é chamada de Auto Tracking. Esse Auto Tracking então, é a forma onde eu vou dizer que só melhore a qualidade da imagem no momento que há movimentação da cena. Deixa eu colocar o consumo para vocês aqui, ó. Pode que já caiu, tá? A casa lá dos 20% mais ou menos, né? E a outra opção que a gente consegue ter é ainda determinar as duas situações. Então, o que a gente consegue fazer aqui? Ó, vamos imaginar que eu tenho um lugar onde eu não posso perder a resolução. Vamos, sei lá, aplicar isso é um banco, um caixa eletrônico. Tem uma opção híbrida. O que é essa opção híbrida? Eu determino qual é a minha região de interesse. Então, vou colocar aqui na entrada, por exemplo. E o que vai fazer? Vai sempre manter essa região com a resolução máxima, no caso 5 megapixels,
E no restante da imagem, quando houver uma movimentação na cena, eu vou a qualidade dessa imagem automaticamente. Então, aqui, a gente vai conseguir ver. Salvei. Aí tem os dois algoritmos. Lembra que eu estava antes lá no H264 e não consumi lá para casa de mega. Agora com o 265, a opção que eu usei, que foi a opção híbrida na imagem, então privilegiando uma região. E também, na hora que há a movimentação da cena, eu aumento também essa qualidade. Vocês conseguem ver aqui, fica até quando passa maior, vocês conseguem enxergar até um pouquinho isso bastante. O que é isso? É a modificação da cena em relação à qualidade da imagem, tá? Então aqui eu estou conectado na câmera diretamente, então a gente tem aí, ó, o que há quase 20 mega, agora tem os picos conforme a movimentação vai aumentando, claro, mas é por volta de 2 mega, vamos dizer assim. Então, essa redução, quando a gente falou lá no começo, a gente vai conseguir ter uma redução de banda e de armazenamento por volta de até 80%, aplicando o H265 mais o Smart Stream. E a combinação desses dois fatores vão levar a gente a economizar banda, a economizar armazenamento e dinheiro principalmente. Lembrando que eu expliquei atrás a respeito dessa redução. Então, esses fatores combinados vão trazer o sucesso para a gente do projeto, vão viabilizar muitos projetos e fazer com que a gente tenha também privilegiar e manter a identificação da imagem com a resolução que a gente precisa. Não vamos perder de imagem, não vamos diminuir taxa de frames, não vamos diminuir resolução de imagem. Onde que eu já reduzir a resolução da imagem? Só que não me interessa. Então, se a gente olhar aqui, ó, tem um monte de prédio que eu não quero saber o que está acontecendo, eu preciso saber o que acontece aqui na rua. São imagens que acabam sendo até estáticas. Então, isso a gente acaba salvando principalmente dinheiro e principalmente viabilizando o projeto. Então, vou encerrar aqui até para não me alongar muito no tempo. A gente acabou se atrasando para poder iniciar. Aqui na tela estão meus contatos. Eu vou pedir para vocês mandarem, aqueles que querem interesse, que mandem um e-mail no fabio.silva@vivotec.com. Mando essa apresentação para vocês. Junto a esse pacote eu vou colocar alguns vídeos que mostram o Smart Stream funcionando, que mostram o H265 funcionando e qual que é essa redução de banda. Se tiverem projetos, podem me consultar. Eu estou aqui para elaborar os projetos com vocês. Me mandem as plantas, a gente discute junto, a gente faz os cálculos juntos, nós especificamos os equipamentos. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo de todos. Vou ficar aqui mais uns minutinhos, caso alguém tenha mais alguma dúvida. Basta mandar um e-mail que eu mando a apresentação para vocês aí por e-mail para aqueles que tiverem interesse. Muito obrigado a todos.